Se você não vai ao Morumbi, você é menos torcedor do que os outros. Sim, foi isso que eu ouvi. E cara, num tempo de pouca notícia, eu quero discorrer um pouco desse assunto, porque eu vendo ali o preço dos ingressos. Você já viveu uma noite, eu quero perguntar antes, você já foi no Morumbi? Você já viveu uma noite de Libertadores? A noite mágica de Libertadores do São Paulo, a noite que todo torcedor fala, o Morumbi fica absolutamente lindo, é maravilhoso o Morumbi. Você já foi lá? Nunca foi? Então você é menos torcedor do que eu. Eu já ouvi esse tipo de coisa assim. E pessoal, vamos discorrer sobre esse assunto, porque eu olhei os preços dos ingressos para a noite de Libertadores do Morumbi e vai variar de 800, de 400, de 500. Eu não consegui ver um mínimo ali, principalmente agora que os ingressos acabam rápido. Mas vai ali, vamos dizer que esteja R$150, vamos dizer assim. Pra cima, que não é isso, R$150, eu vi até de R$800. E num país que a gente vive, que a maioria dos brasileiros ganha lá seus R$1.500, R$1.600, pro cara despender R$800 do seu salário, será que é muita coisa? Ou vamos ver, além disso, um cara que ganha R$1.800, o cara que tem aluguel para pagar, o cara que tem filho, o cara que tem esposa, o cara que tem alimentação para pagar, internet, água, luz. Eu te pergunto, você acha que ele consegue ir no Morumbi numa noite de Libertadores, viver uma noite de Libertadores, a noite mágica de Libertadores do São Paulo? Aí você vai me perguntar, Rony, por que você está falando sobre isso? Notícia do São Paulo, fala de notícia. Não, alguém tem que falar sobre isso. Já chegou a hora de falar sobre isso. Que se colocou um estigma do São Paulo que só é torcedor, que o torcedor que vai no Morumbi é superior ao que não pode ir. Porque torcedor de São Paulo tem pelo mundo todo, mas o Morumbi só tem um. Não tem como o cara do Ceará vir até aqui em São Paulo pra ir no Morumbi gastando menos de R$1.000. Eu tô colocando baixo. Numa noite de Libertadores, cara, eu tô colocando muito baixo. Eu tô sendo muito realista. Pouco realista nesses números, vamos dizer assim. Mas sim, eu já ouvi isso de alguns torcedores, não sei de organizada, não sei se torcedor que pode, que tem financeiro suficiente para estar em todos os jogos do Morumbi. E se você tem, cara, é maravilhoso. O Morumbi Noite de Libertadores é mágico, é uma experiência inexplicável. Quem pode estar ali na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, cara, é absolutamente mágico. Mas você já parou para pensar que nem todos são paulinos? E eu digo mais, eu acho que a grande maioria não pode estar numa noite de Libertadores. Pode estar os outros jogos. Sim, nós temos o setor popular e sim, temos preços até bem melhores que às vezes que os nossos rivais. Mas mesmo assim nós vivemos num país que o salário mínimo não é nem R$2.000, cara. E se você ganha R$3.000, R$4.000, você já tá ali numa minoria absurda do Brasil. Se você ganhar ainda mais, cara, pelo amor de Deus, você no Brasil é um privilegiado. E não vem com essa, nada contra a riqueza. Eu quero ficar rico, você quer ficar rico, todos nós, que Deus abençoe a sua vida e você possa ficar. Mas falar que o torcedor que não vai no Morumbi é menos torcedor, cara, isso é um absurdo. Saiba que você que assiste da TV os jogos do São Paulo, que não perde um jogo na TV do São Paulo, você é um dos maiores contribuidores do São Paulo. Porque, você que vai no Morumbi, você contribui muito, e muito mesmo. Mas o cara que não vai, que assiste, que não perde um jogo, também contribui muito. Porque muitos esquecem da renda que é paga ao São Paulo por TVs. Por sistemas de assinatura, televisão, audiência. Sabe por que essa grana é paga ao São Paulo? Porque o São Paulo dá audiência. E dá audiência, sabe por quê? Porque tem alguém em casa ligando a TV e assistindo os jogos do São Paulo. Não tem como esse cara, geralmente um cara que ganha um salário mínimo, cara, a não ser que ele economize ali por um bom tempo, não tem como ele ir numa noite de Libertadores. Você vai chegar lá, tem comida, tem estacionamento, se ir de carro, se não ir de carro tem metrô, cara, é um turbilhão de gastos e a gente sabe que essa diretoria não tem respeito nenhum pelo torcedor, absolutamente zero. E um cara que às vezes vive de um auxílio ou vive de um salário mínimo não tem condição de viver uma noite mágica de Libertadores. Por isso, pessoal, a torcida tem que se unir nesse quesito. Você que vai no Morumbi, você não é mais torcedor de quem assiste na TV, e nem menos. Você é pura e simplesmente um São Paulino apaixonado pelo São Paulo. Assim como o cara que não pode ir no Morumbi, mas tá ali, na TV todo jogo, tá buscando, tá acompanhando o São Paulo, tá aqui num canal de mídia alternativa assistindo para saber mais sobre o São Paulo. Cara,
Isso se define ser São Paulino. Não é quantas vezes você vai no Morumbi. Se você pode ir uma só no mês, cara, parabéns. Você não pode ir nenhuma, não pode, infelizmente. Eu espero e eu torço para que um dia você possa estar lá, porque é maravilhoso. O Morumbi é lindo, é espetacular. Quanto mais numa noite de Libertadores. Mas não se rebaixa, você não é menos torcedor que organizada só porque tem um nome de organizada na camisa, você não é menos torcedor, você não é menos torcedor porque talvez usa uma blusa do camelô e não uma de 300 e 500 reais, você não é menos torcedor, você ainda estampa as cores do São Paulo do seu peito. E sabe o que é isso? Falando de negócios, falando de dinheiro, isso é marketing, você sai com a camisa do São Paulo no seu peito, independente de onde veio. E eu não tô aqui glorificando a pirataria, não. Se você pode comprar e tem grana para comprar o original, compre o original, cara. Se você tem grana para isso, cara, meus parabéns. Compre o original, ajude o clube. Mas se você não tem, não se sinta menos torcedor do que ninguém. Se você só pode assinar, sei lá, o Premiere para assistir os jogos do São Paulo, você já contribui muito pro São Paulo com sua audiência e com sua assinatura. Seja qualquer streaming que você assista o São Paulo, seja a Globo, que é de graça e você tá assistindo, você contribui com sua audiência e contribui demais pro São Paulo. Só no fato de você estampar as cores do São Paulo, dizer que é São Paulino, você já contribui muito, porque o São Paulo consegue patrocinadores não por ser o São Paulo, não pelas glórias do passado, mas sim pela força da torcida, dos mais de 20 milhões de torcedores. Aí você me pergunta, por que você tá falando sobre isso, Rony, agora? Cara, porque eu olhei os preços pra Noite de Libertadores ali do São Paulo, eu vi de 800, eu vi de 600, e eu não parei pra pensar, cara, muita gente não pode despender esse dinheiro, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É muita grana para você passar 2 horas, por mais que seja o São Paulo, e a gente ama o São Paulo, eu amo o São Paulo. Para mim, 800 reais, nossa, já mexeria muito no meu orçamento, faria muita falta. E tem gente que talvez esteja numa situação ainda pior do que a minha. Tem gente que ganha menos do que eu. Como é que esse cara vai no Morumbi, sendo que o São Paulo não faz nada, o São Paulo não faz uma ação pro torcedor de fora, ou seja, pro sócio torcedor, o cara que, pô, vou pagar aqui um valor aqui por mês, quem sabe eu sou sorteado para ver uma noite mágica de Libertadores no Morumbi. Isso não acontece no São Paulo, infelizmente. A nossa diretoria, o marketing do São Paulo não se movimenta para isso, cara. Então a gente tem torcedores no mundo todo que nunca conheceram o Morumbi e infelizmente talvez nunca conheçam. Não é isso que eu torço para que você conheça, para que Deus abençoe suas finanças, sua empresa, seu trabalho e você ganhe muita grana. E além disso, patrocine esse canal. Patrocine esse canal aqui, porque agora a gente fala assim, eu envio boas energias para você, vocês enviam para mim aí. Mas é isso, pessoal. Não, você que tem esse tipo de pensamento, você é um babaca de um palhaço, porque você tem grana a mais. E eu tô no Morumbi todos os jogos, então eu sou mais torcedor. Não, cara, você não é mais torcedor, cara. O que vale é o cara ser torcedor de verdade. O cara saber o tamanho do São Paulo, o cara saber cobrar essa diretoria, o cara tá aqui nas mídias alternativas buscando pelo São Paulo. Cara, isso que vale. Se você pode ir no Morumbi, vá. Se você pode comprar produtos oficiais, vá. Mas se você não pode, não se sinta menos torcedor por isso, cara. Você é tão torcedor quanto eu que tem um canal, quanto qualquer cara que esteja ali na organizada, como qualquer cara que vai no Morumbi, todos os jogos, só do fato de você se declarar. Eu sou São Paulino. Você tá nas suas redes sociais, você tá ali vestindo as cores do São Paulo. Cara, meus parabéns pra você, eu te admiro demais. Tanto você que vai no Morumbi todo jogo, cara, respeito o máximo por você. E que bom que você tem essa condição e continue tendo. Mas tanto pra você, que todo jogo você tá ali assistindo, que todo pós-jogo você tá aqui comigo. Cara, respeito máximo. O que você acha do valor dos ingressos do São Paulo? Você acha justo? Você acha, comparado aos nossos adversários? Sim, eu sou justo. Muitas vezes a gente tá mais barato. Mas eu acho que ainda não é o ideal, principalmente em noite de Libertadores, que se você não tiver 800, 140 no mínimo, foi o mínimo que eu vi, falaram que me pagaram. 140 reais? 140 reais não é pouca grana não, pessoal. Às vezes o cara quer levar a namorada, os 140 reais já vira 300, 400, fora a comida e o restante das coisas. É isso, pessoal. O que você acha? Eu não tinha mais assunto para decorrer, então a gente entra em algumas polêmicas faladas aí. E também esse canal não é só para falar de notícia também, é para falar o que eu quero muitas das vezes. E para mim é isso que diferencia o meu canal. Tem que ter diferença dos meus outros amigos, cada canal tem sua personalidade, sua diferença. Para mim, o meu canal é sobre isso, é falar o que eu quero falar, seja do futebol, mas principalmente do São Paulo. O que você acha de tudo isso? Obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço,
Até a próxima!